Bom, gente, vamos começar nossa aula. Eu preparei aqui um slide falando sobre operações de radicais, tá certo? Sou o professor Marcione, vamos lá. Esse próximo slide aqui nós vamos falar sobre radicais semelhantes, certo? Antes da gente começar a falar sobre as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, nós vamos saber a diferença de radicais semelhantes e radical não semelhante, tá? Então veja bem, os radicais semelhantes são os que têm o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Então veja bem aqui o primeiro exemplo. O exemplo de radicais semelhantes. Primeiro aqui, se eu tenho 7 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5, são dois radicais semelhantes. Por quê? Porque eu tenho radicais com o mesmo índice e também tenho radicais com o mesmo radicando. Veja que os dois são iguais, tá? O próximo exemplo também é um exemplo de radical semelhante. Eu tenho 5 raiz cúbica de 2 e 4 raiz cúbica de 2. São radicais com o mesmo índice e também com o mesmo radicando. Então eu posso afirmar que são radicais semelhantes. Já no próximo exemplo, nós vamos falar de radicais não semelhantes, tá? Então, na letra A eu tenho 5 raiz de 8 e 2 raiz de 3. Veja que nessas raízes eu tenho o mesmo índice, mas eu não tenho o mesmo radicando. Um radicando é 8 e o outro radicando é 3. Então eu posso dizer que eu tenho, os radicais são diferentes, certo? No próximo exemplo eu tenho 4 raiz cúbica de 7 e 5 raiz quadrada de 7. Eu tenho radicandos iguais, mesmo radicando, mas o índice do radical são diferentes. Um é 2 e o outro é 3. Então, o que vai diferenciar dele dos semelhantes é porque eu tenho índices diferentes. É por isso que eles são radicais não semelhantes, tá certo? Não devemos confundir isso. Para o radical ser semelhante, ele tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Aqui nós vamos falar de operações com radicais propriamente dito, certo? Nós vamos falar das operações de adição e subtração, tá? Nós temos três casos referente à adição e subtração. O primeiro caso é quando os radicais não são semelhantes. O que nós devemos fazer? Como nós podemos proceder? Veja, nós devemos proceder do seguinte modo. Primeiro, extrair as raízes, sendo ela exata ou aproximada. Depois, somar ou subtrair seus resultados, certo? Lembrando que o fizer para a adição vale também para a subtração. Olha o exemplo. Se eu tenho a raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 9, são duas raízes exatas, então nós devemos extrair a raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3, então fica 4 mais 3, e 4 mais 3 é igual a 7. No segundo exemplo, eu tenho raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 49, 7 menos raiz quadrada de 25 é 5. E vai dar igual a 7 menos 5, fazendo a operação, que é igual a 2. No próximo slide, nós vamos ver o segundo caso de operações. O que nós vamos ver nesse segundo caso? Quando os radicais são semelhantes. Veja, os radicais são semelhantes, nós devemos adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedendo como na redução de termos semelhantes numa soma algébrica. Você lembra que lá no oitavo ano vocês estudaram a soma algébrica. 8x mais 2x, conserva a parte literal e soma a parte inteira, que vai dar igual a 10x. É a mesma ideia que nós vamos utilizar aqui. Radicais semelhantes, nós conservamos os radicais semelhantes, certo? E somamos as partes que não são semelhantes. Veja, no exemplo, eu tenho 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Radicais semelhantes, conservo o radical, que é raiz de 2, e soma 5 mais 3 é igual a 8. Então, 8 raiz de 2. Letra B, eu tenho 6 raiz cúbica de 5
menos 2 raiz cúbica de 5. Conserva a parte semelhante, que é raiz cúbica de 5, e subtrai. 6 menos 2 é igual a 4. Então eu tenho 4 raiz cúbica de 5. No próximo exemplo eu tenho aqui, 2 raiz de 7 menos 6 raiz de 7 mais raiz de 7. Vamos conservar a parte semelhante. A parte semelhante aqui é a raiz de 7. Então vai ficar 2 menos 6 mais 1. Ora, resolvendo quem está dentro do parênteses, 2 menos 6. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então o resultado, menos 3 raiz de 7. Já no terceiro caso, ele está falando de radicais que tornam semelhantes depois de simplificado. Ou seja, nós vamos ter radicais que, para a gente tornar ele semelhante, nós devemos simplificar esse radical. Veja bem, olha o exemplo, eu tenho aqui raiz 5 raiz quadrada de 3 mais a raiz de 12. Vai ser igual a 5 raiz de 3 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Observe que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 é a forma da decomposição de fatores primos do 12. Então, o 12 eu posso escrever ele como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Então, veja bem como é que vai ficar aqui. 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Como eles são semelhantes, eu conservo a parte semelhante, que é o raiz de 3, e somo. Fica 7 raiz de 3. Olha essa observação aqui. Observando, olha. Raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12, se você for decompor em fatores primos, você vai encontrar 2 elevado a 2 vezes 3. Ora, como é uma multiplicação, utilizando algumas propriedades dos radicais, vocês já estudaram, nós já estudamos aqui, que eu posso separar, como é uma multiplicação, eu posso separar em duas raízes de mesmo índice. Então vai ficar raiz quadrada, 2 ao quadrado, nós sabemos que é 4. Então fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Extrai a raiz. Raiz quadrada de 4 nós sabemos quem é, que é 2. De 3 não precisa. Não é raiz exata, então fica 2 raiz de 3. É por isso que eu coloquei aqui, Eu coloquei que 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 2 raiz de 3, tá certo? Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo eu tenho raiz quadrada de 8 mais 10 raiz de 2 menos 50, raiz quadrada de 50. Você vai decompor o 8. O 8 é 2 elevado a 3, mais 10 raiz de 2. Não tem como eu decompor o 2. Veja que eu só vou decompor quem está dentro da raiz, tá? O 50 você decompõe em fatores primos, você vai encontrar raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Aí eu vou utilizar a mesma ideia da observação anterior, tá? Veja bem como é que vai ficar aqui. Eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 mais 10 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Veja. E nesse ponto aqui, nessa raiz aqui, eu vou utilizar essa mesma ideia aqui, certo? E aqui também, tá bom? Então, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, mais 10 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Como é que vai ficar? 2 raiz de 2, mais 10 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Veja, eu tenho radicais iguais, semelhantes. Então, como é que vai ficar? 7 raiz de 2, tá certo? Então, nós terminamos aqui nossa slide. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom?